De um grande amor nasce um palacete. O palacete da Praia do Flamengo, número 340, onde hoje está instalada a Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa. Nasceu no início do século passado, de uma história de amor, um amor tão forte entre dois jovens, Maria José e Demócrito, que acabou por contagiar toda a família que na casa morou por quase 80 anos. Apaixonado pela mulher, Demócrito quis lhe dar de presente uma casa, a mais bela possível na época, mandando vir da Europa todas as peças de acabamento. Maria José Campos Seabra nasceu no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, no dia 9 de março de 1894, filha de Antônio Mendes Campos e Zulmira Manuela da Silva Campos. Seu pai, Antônio Mendes Campos, tinha vindo de Portugal com 12 anos, empregando-se numa loja de tecido e de roupas no centro da cidade. Muito inteligente e trabalhador, ainda jovem, começou a comprar imóveis, tornando-se sócio da loja de tecidos ao se casar com Zulmira Manuela, a filha do proprietário. Antônio fez crescer vertiginosamente a firma do sogro, que logo se tornou também importadora de artigos variados. A América Fabril, antiga e conhecida fábrica de tecidos, também era de propriedade da família. Demócrito também era filho de importante família de comerciantes da época, a família Seabra. Aos 19 anos, foi estudar na França, na mesma época dos irmãos de Maria José, Antônio, Manuel, Maneco, como era chamado, Carlos e Álvaro. As duas famílias já se conheciam. Numa de suas vindas ao Brasil, trouxe uma encomenda para o senhor Antônio, um par de sapatos, presente de um de seus filhos. Conheceu Maria José, então com 17 anos, e se apaixonou. Demócrito voltou para a Europa para terminar seus estudos e, ao retornar ao Brasil, um ano depois, pediu oficialmente ao senhor Antônio, como era de costume na época, para namorar a filha. Ele consentiu muito a contragosto. Maria José era sua única filha mulher, numa família de 4 homens. A mãe tinha morrido de parto quando ela tinha apenas 1 ano. Numa tentativa ainda de afastar o casal, o senhor Antônio levou Maria José para conhecer a Europa, onde ficaram por quase 1 ano. Mas Maria José também havia se apaixonado por Demócrito e, ao voltar ao Brasil, confessou ao pai seu amor imenso pelo rapaz. Senhor Antônio não resistiu mais e liberou a filha para o casamento, fazendo apenas uma exigência, que Demócrito nunca a levasse para longe da família. Os dois apaixonados casaram-se no dia 27 de setembro de 1915 e foram morar no Alto da Boa Vista, na casa do pai de Maria José. Como no inverno ela reclamasse do frio do alto, Demócrito, então já muito amigo do sogro e dos irmãos de Maria José, resolveu construir para ela um palacete no Flamengo, bairro que começava então a surgir como um dos preferidos pelas famílias mais abastadas e nobres do Rio. O Rio de Janeiro, naquela época, passava por grandes transformações com a abertura de novas avenidas e a construção de imponentes edifícios. E a sociedade, de um modo geral, recebia influência da cultura francesa. Era natural, assim,
que Demócrito, que havia estudado na França e cuja mãe, Maria Seabra, era francesa, contratasse para desenvolver o projeto um arquiteto francês e para referendar o projeto no Brasil, um arquiteto amigo da família. Ele queria uma casa construída em estilo Luís XVI, sua paixão em termos de estilo. Toda a família se entusiasmou com a construção da casa e não faltaram os presentes. Os gradis da escadaria, por exemplo, foram comprados na Bélgica pelo pai de Maria José. Os vitrais adquiridos por duas firmas francesas pelos irmãos de Maria José. Inclusive, os temas dos vitrais, o do hall da entrada, que significa a fuga da noite e o despertar do sol, e o do jardim de inverno, que lembra o Petit Trianon do Jardim das Tulherias em Versalhes. Foram sugeridos por um deles, o Maneco, que muito ajudou na compra de todo o material da casa. Ele estava em Paris nessa ocasião e se correspondia com Demócrito, enviando-lhe sugestões feitas pelo arquiteto contratado para o projeto do palacete e amostras do material a ser escolhido pelo casal para compra posterior. Num dos trechos de uma das cartas enviada à sua querida Maria, como Maneco chamava carinhosamente a irmã, datada de 7 de julho de 1920. Por exemplo, ele escreve: "Estou à espera de telegrama sobre a casa. Espero que gostem das modificações do hall. Eu achei muito bonito, mas tudo depende de vocês. Achei a ideia do arquiteto daqui feliz. Logo que vier a resposta daí, darei andamento aqui às coisas para não se perder tempo. Por isso é que pedi ao Demócrito para telegrafar-me se gostou das modificações para eu mandar fazer os desenhos da escada e vitrô para vocês escolherem qual gostam mais. Cada desenho irá com um nome. Vocês telegrafam qual querem e eu mando executar logo sem perda de tempo." Durante a construção da casa, que durou menos de 3 anos, foi aberta a Avenida Beira-Mar, que tomou um pedaço do jardim. No projeto do arquiteto francês, o jardim tinha 12 metros de extensão à frente da casa, a segunda a ser construída na rua. Antes da abertura da avenida, por lá passava ao longo das praias da Glória e do Flamengo o Caminho del Rei, que ligava o porto da Praça 15 ao Engenho del Rei, na Lagoa, para o transporte do açúcar, uma das riquezas da economia da época. Quando Demócrito comprou o terreno, o caminho ainda era de areia e o mar vinha até bem próximo. Demócrito não poupou esforços nem recursos para tornar o palacete uma verdadeira obra de arte. Prova disto foram os 2 painéis de Malloy, um dos pintores portugueses mais famosos da época, que ornamentavam a escadaria do hall principal. Assim que a casa ficou pronta, ele escreveu para Malloy pedindo-lhe as telas no tamanho e formato das paredes laterais da escadaria. Mas o pintor respondeu-lhe em uma carta malcriada, que não pintava quadros a metro. Demócrito não desistiu. Foi a Portugal conversar com o artista, que aceitou fazer a obra devido à sua insistência, cobrando, no entanto, um preço altíssimo, imaginando que não fosse aceito.
Demócrito pagou o preço pedido, sensibilizando o pintor ao demonstrar-lhe que realmente desejava sua obra e não apenas mais um ornamento qualquer. Magloire tornou-se então amigo da família. A suíte na parte da frente do segundo andar, também magnificamente decorada, compreendia, além do quarto de dormir do casal, os de vestir de Demócrito e Maria, do lado esquerdo, e o dos dois filhos, Carlos Alberto e Arnaldo, do lado direito. Pioneiro em radiotransmissão no Rio de Janeiro, Demócrito tinha montado num dos quartos do segundo andar o equipamento de rádio amador, um de seus hobbies, que havia trazido da Europa quando lá estudou. No grande salão, à frente da casa, no primeiro andar, o casal recebia os amigos, importantes comerciantes e políticos da época, inclusive o ex-presidente da República, Epitácio Pessoa, muito amigo dos irmãos de Maria José, que lá iam jantar de vez em quando. Nessas ocasiões, Maria José e Demócrito sentavam-se ao piano e tocavam a quatro mãos para divertir os convidados. Fugindo um pouco do estilo Luís XVI que predominava em toda a casa, a sala de jantar foi decorada em estilo império, também moda no início do século XX. Nessa sala destaca-se uma tela, A Fuga de Diana, do pintor português Gaspar Coelho. Embora retratasse uma cena grega belíssima, Demócrito não gostou do quadro, que apresentava uma mulher semidesnuda para a sala de jantar. Logo o vendeu, substituindo-o por uma cena veneziana também muito bonita, tema do qual gostava muito. Pouco tempo depois de construído o palacete, em 12 de julho de 1924, Demócrito comprou o terreno aos fundos da casa, com frente para a rua Senador Vergueiro. Ele queria ampliar o terreno para fazer um jardim livre, a exemplo do Jardim das Tulherias em Versalhes, onde pudesse construir um caramanchão que lembrasse o desenho do vitral do Jardim de Inverno e uma estufa para plantas. Tudo tão bem planejado e, no entanto, pouco foi aproveitado por Demócrito, que faleceu 8 anos depois. Maria José e os filhos, ainda pequenos, continuaram na casa, passando a receber apenas os parentes e amigos mais íntimos. O piano do grande salão emudeceu. Ela dizia que sem o marido não tinha mais graça sentar-se ao piano. Os negócios da família foram se perdendo, mas Maria José ainda tinha os imóveis herdados do pai e do marido. Dinâmica investia dinheiro em ações e em imóveis, mandando construir 2 prédios de apartamentos para lucrar com os aluguéis, um com 8 andares e o outro com 10, ambos na glória. Ela ficava brava quando alguém lhe telefonava fazendo ofertas para comprar sua casa. Maria José nunca se descuidou do estudo dos filhos. O Carlos Alberto formou-se médico, dedicando-se, no entanto, à pesquisa de insetos, e o Arnaldo diplomou-se em contabilidade. Afinal, a matriarca, que ela se tornou depois da morte do marido, precisava de alguém que gerenciasse os imóveis da família. Completamente lúcida, Maria José morreu aos 95 anos, em novembro de 1989. Muito pouco foi mexido no palacete, onde também moraram sua nora, mulher de Arnaldo, e seus netos.
Alguns quadros foram vendidos, como os de Malhoá, que hoje se encontra numa fundação em Portugal. E uma fonte que havia no Jardim de Inverno foi substituída pela própria Maria José por uma estante para colocar objetos decorativos. Depois da morte de Maria José, só o filho mais velho, Carlos Alberto, ficou morando no palacete. Assim que se formara em médico, ele trabalhou no Instituto de Manguinhos durante 1 ano e meio, começando então uma coleção de insetos, principalmente besouros, que se tornou a coleção particular mais importante do mundo, arrumada em gavetas de armários enormes copiados do Museu de Paris. A coleção ocupava vários quartos do andar superior da casa. Importante entomologista C.A. Seabra, como assinava, publicou artigos científicos em revistas nacionais e estrangeiras e muitas vezes foi consultado sobre a venda de sua coleção por museus de outros países. Mas ele dizia sempre que sua coleção não sairia do Brasil. Ele a doou juntamente com todos os seus armários e sua biblioteca sobre entomologia ao Museu Nacional, onde se encontra atualmente. Para demonstrar a grandeza dessa coleção, foram necessários 4 anos para que fosse transportado da casa para o museu. Carlos Alberto ainda morou no Palacete do Flamengo por mais 11 anos depois da morte da mãe, recebendo apenas pesquisadores que, como ele, se interessavam pelo estudo de insetos. Em junho de 2000, já idoso, foi convencido a se mudar do palacete, onde não podia mais permanecer sozinho, morrendo 9 meses depois, ainda solteiro, em março de 2001. Um pouco antes de morrer, Carlos Alberto, juntamente com os demais filhos de Arnaldo, que já havia morrido em 1988, 2 morando fora do Rio de Janeiro e um constantemente viajando por força da profissão, decidiram vender o palacete, que foi então comprado pelas firmas Glacon Engenharia Limitada e Quintas Empreendimentos Imobiliários Limitada, para a construção de um prédio, mas a firma só pôde realizar o seu intento nos fundos, no terreno que dava frente para a rua Cruz Lima, onde construiu um apart-hotel. A casa havia sido tombada em 1997 por iniciativa da vereadora Leila do Flamengo, pelo Departamento Geral de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, e não poderia ser mais demolido. O educador e antiquário Carlos Alberto Serpa se interessou pelo palacete, cumprindo sem saber um desejo da antiga dona, instalar nele um centro cultural.